Você já teve tanta raiva que se esqueceu de quem era? Já mergulhou tão fundo no desejo de proteger alguém que acabou se perdendo de si mesmo? Esse vídeo é sobre Gon, alguém que se perdeu dentro de si mesmo, mas no fundo é sobre você, é sobre mim, sobre o que acontece com a gente quando a dor vira combustível e o coração se perde tentando manter viva a última chama de amor que restou. Gon era um garoto sorridente, tinha o brilho no olhar de quem acreditava que o mundo era um lugar bom e que se você fosse gentil com os outros, eles seriam gentis com você. Ele cresceu acreditando nisso, mesmo com a ausência do pai, mesmo com as cicatrizes da infância e mesmo com o silêncio. Mas tem algo que a vida ensina do pior jeito possível. Nem todo mundo que vai embora foi embora por mal, e nem toda ausência é abandono. Ging, a ausência dele era como uma pergunta sem resposta, e Gon não queria só encontrá-lo, ele queria entender por que não foi suficiente para que o pai quisesse ficar. Porque no fundo, não era só uma busca por reencontro, era uma busca por valor. Se me tornar um Hunter, como ele, talvez ele me veja. Se eu sobreviver a tudo isso, talvez ele me reconheça. Você já se sentiu assim? Fazendo mil coisas para ser notado por alguém que nem sequer está te olhando? A jornada de Gon começou como um sonho, mas aos poucos foi se tornando um espelho de tudo o que há de mais cruel no mundo. A cada etapa, Gon foi descobrindo que não é só força que se exige para seguir em frente, é fé. Fé de que o caminho vale a pena, mesmo quando os amigos caem, mesmo quando o sangue escorre, mesmo quando tudo diz para você parar e voltar atrás. Mas e se não houver mais atrás? A dor muda a gente, e ninguém representa isso melhor do que Gon no momento em que perde a pessoa mais importante da sua vida, Kit. Foi aí que Gon deixou de ser Gon, porque às vezes, para continuar vivendo, a gente precisa matar a parte de nós mesmos. Às vezes, é a dor quem assume o controle, às vezes, o sorriso morre, e no lugar dele nasce um ódio, calmo, frio e devastador. Você lembra daquele Gon inocente? Aquele menino que ria alto, que acreditava no Killua, que tratava o mundo como uma aventura? Ele morreu e foi substituído por um olhar vazio, determinado, disposto a tudo, inclusive a se destruir. É nesse ponto que eu quero falar com você que está assistindo isso agora. Quantas vezes você se abandonou para conseguir fazer justiça com as próprias mãos? Quantas vezes você se transformou só para não sentir mais dor? Às vezes, o que a gente chama de força é só desespero com uma boa maquiagem. E o que o mundo aplaude como coragem é apenas alguém gritando por dentro, tentando não cair. Gon não virou vilão, mas também não era mais herói, era só humano. E ser humano é isso, errar, se perder, odiar quem ama, machucar quem quer proteger e tentar fazer o certo mesmo quando tudo em você quer vingança. A transformação de Gon contra Neferpitou foi o auge da dor. Ele sacrificou tudo, tempo de vida, corpo, futuro, tudo isso por uma promessa, por amor, por raiva, por justiça, ou talvez por não saber mais quem ele era sem Kit. Killua viu isso, Killua tentou impedir, Killua, que foi salvo por Gon inúmeras vezes, agora se via impotente. E é aqui que entra um dos maiores aprendizados desse anime. Nem sempre você consegue salvar quem salvou você. Às vezes tudo que podemos fazer é estar do lado, mesmo que isso signifique ver a outra pessoa se destruindo, mesmo que doa. O reencontro com Ging no final não trouxe as respostas que Gon queria, e isso é real demais. Quantas vezes a gente idealiza um momento e quando chega, tudo é diferente. A verdade é que muitas das respostas que procuramos nos outros estão em nós. O Ging não era o herói, era só um cara cheio de falhas, cheio de medos, que não soube ser pai, mas também não sabia ser outra coisa.
e Gon por fim entendeu que o que ele buscava não era um pai, era a si mesmo. Esse vídeo é sobre Gon, mas também é sobre o que acontece com a gente quando os sonhos quebram, quando o mundo machuca, quando a gente se sente sozinho, traído, abandonado e vazio. É sobre seguir em frente, mesmo sem saber como, mesmo sem querer. É sobre transformar a dor em sabedoria, a raiva em compaixão e a perda em força. Se você chegou até aqui, respira fundo. Você sobreviveu a dias que parecia que não ia dar. Você perdeu versões de si mesmo, mas ainda está de pé, como um Gon, com cicatrizes, com lágrimas, mas com um coração que, mesmo partido, ainda insiste em bater. E isso já é força suficiente. Se conecte, reflita e sinta. Esse vídeo é sobre Gon, mas acima de tudo, é sobre você. E se ninguém te disse isso hoje, você não está sozinho.